Filiação do contrato é a possibilidade de ele jogar esse ano. Esse cara também é uma... Olha, cara, é uma das histórias mais incríveis, né, do futebol, porque o cara é um jogador rodado, tal, com experiência em vários clubes grandes, tal, mas nunca foi um jogador protagonista. Até surgiu no Cruzeiro como um candidato a ponta, habilidoso e tal. Chegou no São Paulo, depois foi rebaixado pelo Grêmio. Jogou como ponta no São Paulo, não foi bem com o Rogério Ceni. E aí tem a transformação total da carreira dele, né, que coincide com a questão também do Dorival, sendo que o cara passou por um quadro de depressão seríssimo, né? Seríssimo a ponto de... Agora tem depoimento, não sou eu que estou falando, ele já falou, a ponto de pensar não só em parar, como se matar, tipo... Né? Cara, e aí uma coisa virou. A coisa virou, teve muita ajuda do São Paulo, dos companheiros dele, vários, cita muito o Luciano, o Igor Vinícius, né, eu acho que os principais na época. E aí tem uma questão da mudança, uma sacada, acho que genial do Dorival Júnior, genial mesmo, de colocá-lo numa função de segundo volante, onde o cara virou um baita jogador, ele virou um jogador diferente nessa função. E aí, quando ele está no auge, cogitado, ele tem uma fratura daquela chocante no campo sozinho. Aí você pode pensar, a cabeça do cara pode voltar 1000 casas, né? Tudo, pode voltar tudo. E ele, não, ele encarou aquele como um outro desafio, ele ficou lá na primeira fase internado no CT para consolidação, primeira recuperação. Continuou participando das coisas do São Paulo, dos jogos, indo nos jogos, muleta, tal, não sei o quê. Tem a cena na Libertadores, ele saindo de muleta, fazendo o gesto para a torcida do São Paulo. E a recuperação dele foi acima do esperado, porque tudo na vida, inclusive a questão física, é muito... E acho que ele tem essa nova fase, ainda bem para ele. Uma coisa só, Arnaldo destrinchou aí o caso e até falou, ó, era até meio normal... É que eu acho que tem um simbolismo bacana ter renovado, sabe? Para o cara ter uma segurança financeira e falar, cara, você está passando por isso, mas nós estamos com... Eu acho que tem um simbolismo bonito aí. Sem dúvida. Na atitude da diretoria do São Paulo. Eu sei que isso no futebol passa meio a largo, a gente não presta muita atenção nessas coisas. Às vezes você nem tem muito retorno disso. O caso, para mim, agora é recente do Corinthians, o Mosquito rompe o joelho, aí vai lá no vestiário, o Duílio fala para ele, ó, eu vou renovar... Fica tranquilo que você está acabando o seu contrato, mas eu vou renovar. E aí renova, não adiantou muito, porque aí mudou a gestão, ele entrou na justiça e foi embora, largando o Corinthians do nada. Mas, enfim, por parte do São Paulo, me parece uma atitude bacana, enfim, bonita do São Paulo. Teve gente aqui, ó, falando assim, ó, com Alisson e Pablo Maia, se tivessem ficado no time e tal, o São Paulo teria sido campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil. Não seria sei. outro, vai. É difícil dizer, mas... Eles foram, de fato, eles foram fundamentais na campanha do título da Copa do Brasil ano passado. O Zubeldia teve um jogo, o Pablo, depois ele se machucou seriamente, uma lesão séria, e teve uma correção de ligamento do joelho durante a recuperação da lesão. O Pablo se machucou antes, mais jovem, vai voltar depois do Alisson, que foi uma fratura. Mas eles fizeram, de fato, muita falta, né? Mudou o tipo de jogo do São Paulo, né? A questão toda, o meio de campo do São Paulo mudou muito. O meio de campo jogou a característica. E o técnico teve que reconstruir o time, né? O Alisson se machuca no jogo contra o Grêmio, na reta final do primeiro turno, né? Tem a fratura no jogo contra o Grêmio, né? E aí ele já estava com o Luiz Gustavo e Alisson, ou com Alisson e Bobadilha, porque o Alisson muitas vezes fez a função de primeiro volante sem o Pablo, e se adaptou também à função de primeiro volante. Ele foi muito bem. Quando ele voltar, dá para pensar em Luiz Gustavo e Alisson? Dá. Seria até mais natural. E aí eu pergunto, quando que você fala... Porque voltar é uma coisa, voltar a jogar isso eu acho que nível alto é outro. Acho que é um bom ponto, Vessone. Eu acho que se ele estiver em condição de figurar entre os relacionados nas últimas partidas da temporada, já será uma vitória, né? Não dá para... o cara vai jogar contra o Atlético Paranaense na volta
do time ao Morumbi. Não é assim, né? É uma fratura seríssima. E acho que se ele conseguir estar à disposição nessas partidas finais, já será uma vitória. Não agora, mas para o ano que vem aí é uma outra coisa. O Luiz Gustavo vai continuar? Vai se aposentar? Vai renovar? O Pablo, quando que voltaria? O Marcos Antônio, o Bobadilha. Tem algumas possibilidades. O Santiago Long acabou de vir, né? Esses caras têm tudo contrato até o meio do ano que vem, né? Exato. É bom prestar Não, atenção. o Marcos Antônio e o Marcos Longo Antônio tem. e o Longo até o meio do ano só. Porque pega o exemplo do Dudu. O Dudu vai voltar. Tá, vou voltar como? Vou lá, 15 minutos, sai, joga o outro. Não é. Falta uma reta final, faltam só 8 jogos. Eu não acho que ele vai chegar nem no último jogo voando. Voando para jogar. Eu não acho isso. Exatamente. É impossível. Não, mas é importante para a recuperação Não, dele. isso sim. Sim. É importante para... colocar na tela aí um outro polo. Vocês estão vendo o Zubeldia ali, né? Com a prancheta e tal. Mas olha o trio de atacantes do São Paulo. Ele é responsável por 51% dos gols do time na temporada. Luciano é o artilheiro, tem 16 gols e 2 assistências. O Caleri, 14 gols e 6 assistências. E o Lucas, 12 gols, porém 8 assistências, né? É sempre o trio, né? Que dificilmente esse trio sai. Quer dizer, o Luciano sai bastante. Mas Caleri e Lucas dificilmente saem do time, né? Não, isso é obra do técnico, né? Que muitas vezes é criticado por manter o trio. O que ele justifica? O trio tem gol. Isso, isso. Porque se você pegar o entorno, quase ninguém tem. Quase ninguém faz. Gente, o Wellington Rato, o último gol dele foi contra o Corinthians. Exato. Aquele gol. Aquele. Faz mais de ano. E o Zubeldia cita também outros 2. Aí, eu acho que é uma justificativa também para ele priorizar os jogadores de ataque. Ele fala, outros 2 jogadores nossos que têm gols na temporada, André Silva, que é o centroavante de reserva, e Ferreirinha, que jogava no quarteto. Põe os gols do André Silva e do Ferreirinha, o resto não fez gol. É, impressionante. Tipo, praticamente... Você acha um gol do Arboleda de cabeça, um gol do Gustavo de chute, Exato. é isso. É um Pois gol. não, são os 3 aí, acabou. O Ferrarese, que fez um gol outro dia. Exatamente. E é por isso é difícil tirar o Luciano do time, é o cara artilheiro do time da temporada, faz o gol de 1-0. No seu São Paulo, o Luciano jogaria como titular? Caramba, velho. Boa pergunta. Você fala com o Ferreirinha, com todo mundo. Não, sei lá. Não, porque sem o Ferreirinha me parece óbvio que sim, né? Então tá, com todo mundo. Com todo mundo. Aí fica mais difícil a questão fica mais... Jogaria. O cara que faz gol é importante. Jogaria. Jogaria. Porque é incrível, né, como ele é... A pergunta que eu sempre faço, beleza, não. Quem jogaria? Mas teve jogo grande que ele não começa, certo? No final, Libertadores. Os 2 da Libertadores. Ele não começou. William Gomes. Não é? Eric. Não. Olha o Danilo aqui, ó. O Zubeldia fez algo que ninguém acreditou. Trio junto num 4-2-4. Por isso tem meu respeito. Hoje não dá para tirar nenhum deles. E tem uma coisa, né? Tem a imagem que fica, eu discuto com vários analistas do São Paulo, ex-jogadores inclusive, que tem a imagem desse jogo, o último gol do Rato, o Lucas jogando espetacularmente contra o Corinthians, com o Luciano fora suspenso, como camisa 10, o Lucas não jogou exatamente bem nessa função quando foi colocado nessa temporada pelo Zubeldia. Não foi exatamente o 10 dos sonhos. E Pelo o Lucas, contrário, ele oscilou pra caramba essa temporada. ele tem jogado melhor do lado do campo. E do lado esquerdo é o lado em que ele se sente mais confortável desde o começo da carreira, né? Tem que recompor. Tem que recompor, não tanto mais. Acho que o Zubeldia conseguiu fazer uma outra circunstância. Eu acho que essa pergunta do Arnaldo é fundamental. Tira o Luciano, quem é melhor que ele para entrar? Para desempenhar essa função? Não, a dele não tem, né? Que outro cara que joga? Não, esquece a posição. Ele olha pro Luciano e fala, quem é melhor que o Luciano? Estrategicamente, talvez o Ferreirinha em algum momento. Você precisa de um jogador diferente, com característica diferente, você pode optar. Agora, não significa que ele tem que ser titular absoluto. Ele pode sair, ele pode trocar com o Lucas. Entendeu? E acho que se o São Paulo tivesse um meia, ele poderia ser... Se o São Paulo jogasse com 3 volantes,
certo? Um meia e 2 atacantes, né? Que é um sistema que já pouca gente usa no mundo, né? Deu certo com o Dorival, mas ele desequilibra muitos lados do campo. Então, assim, eu acho que caberia Luciano e Caleri, 2 atacantes. Muita gente defende isso. Muita gente defende. O Lucimir Toyama aqui fala, eu não tiraria o Luciano, mas não dá para ignorar que o Luciano funciona bem vindo do banco, Então, porque fica mordido. 3-5-2, por exemplo, com Luciano e Caleri, eu ficaria tranquilo contra o Mas gol. isso também Vai não é sair um gol. Isso não é uma característica também de jogador? Não é, acho que não é questão de ficar mordido. Tem cara que quando sai do banco entra bem. Tem cara que não entra bem. Tem cara que demora para entrar. O Kaká era um cara que saía do banco e não rendia, né? Eu acho que o Luciano tem alguns rótulos, né? Tipo, não pode colocar na reserva, senão ele vai chiar. Esse já foi desmentido, né? Porque ele é colocado na reserva por todos os técnicos. Segundo, ele vem do banco, vem bem do banco e fica mordido. Tem muita gente no banco mordido que não entra bem. Tipo né? Galo. Que não tem... Tipo Galo. Qualquer outro. Galo. Pode ser os meninos mesmo, É. os pontas. Às vezes não entram bem, né? O Eric, o André, enfim. É que o Luciano é um jogador que tem qualidade. Muitas vezes parece que ele é um Zé Ruela. Num time limitado como o São Paulo, tem que jogar o Luciano. Mas esse discurso é o que eu falo. O Casares, quando ele assumiu o primeiro mandato, ele disse, olha, a situação tá ruim, a dívida tá grande, eu vou precisar de 5 anos pra sanar as dívidas do clube. Ele já tá no segundo mandato e veio de novo com esse papo. Preciso de 5 anos, já aumentou a dívida. Ok, ele apostou em títulos, conseguiu, recuperou financeiramente o São Paulo no mercado, porque o Leco deixou o São Paulo completamente desvalorizado no mercado, né? E, enfim, então o São Paulo não vai ter grandes... E uma das coisas comentadas lá dentro é que o São Paulo carece realmente de um meio de criação. O Rames Rodrigues era a salvação da lavoura, entre aspas, e foi um fracasso. Foi um fiasco, né? Aliás, ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez no São Paulo, ele tá fazendo lá na Espanha agora. Ele joga muito na seleção e no clube é sempre fortalecimento muscular. Raio Valecano. Exato. Enfim, o nome do Ganso foi citado exatamente por isso, porque é um jogador que teoricamente viria sem custos, barato, e tem talento, apesar da idade. Tem 35 anos, né, se eu não me engano. Mas, teoricamente, seria um cara de meio de campo pro São Paulo, que o São Paulo não tem hoje. Que é aquele cara de criação, que abre espaços na defesa num jogo fechado. O Lucas é um carregador, né? Exato. É uma outra característica. O Lucas nem é meia, na minha opinião. Sim. Enfim. Então, circulou o nome dele lá, mas no São Paulo não fez proposta, não fez nada. A semi da Libertadores de 16 Sim, mas tem o Ganso. estão monitorando. é Isso, exatamente. É o nome... Sabe aquela listinha que você coloca de possíveis reforços e tal? O contrato com ele com o Fluminense termina agora, no final do ano? Se eu não me engano, eu não sei se Vou dar agora uma ou no olhada. final de dezembro do ano que vem. Seria uma boa, você acha, o Lima? Cara, eu acho que se não pra jogar todo jogo, mas o Ganso, pra mim, continua sendo um dos principais, em termos de talento, um dos principais jogadores. E o Diniz, eu não gosto do Diniz, mas ele tem alguns méritos na carreira dele. Um deles foi ressuscitar, entre aspas, o Ganso pro futebol. Porque o Ganso tava mortinho no Fluminense. Tava mortinho. E o Diniz, com o esquema dele, começou a dar confiança de novo pro Ganso, dar ritmo de jogo. E ele é um excelente Joga jogador. todas, hein? Exato. Ele Não joga. tem lesão. Não, ele tem jogado Joga mesmo. todas. E ele tem um histórico de lesões no joelho muito pesadas, né? Lesões... Você se lembra, professor Mani, mais do que todo mundo aqui, quando lá em 2010 o Neymar e o Ganso apareceram... mais um ano, até o Tem final mais do um ano que vem. Então talvez não seja viável, porque o Fluminense vai querer dinheiro pra... Mas precisa ver quanto que tá. De repente libera, né? Vai, enfim. Não sei, mas a situação do Ganso é essa. É um dos nomes possíveis de baixo custo em relação ao orçamento do São Paulo, que poderia vir para agregar nesse meio campo numa posição que o São Paulo não tem. O São Paulo tem muito volante, né? Segundo volante, No segundo Brasil volante tem um não tem, monte, né? né? Exato. Esse meio de criação falta no Brasil e no São Paulo já tá faltando há um bom tempo. Então talvez fosse uma opção para jogar de vez em quando, enfim. Mas é só isso. Não tem, por enquanto tá na fase de só especulação e tal. Né? Mas Ô, Lima, não se- o não São se Paulo ganhou a espantem- Copa do Brasil ano passado. Saiu de uma fila muito longa aí, sem ganhar. Sim. Ganhou, tinha vencido um paulista. Não, o né? Paulista tem 21, né? O Crespo, Paulista que, enfim, mas um time tricampeão de Libertadores. pouco, né? Pro São Paulo é muito pouco. Esse ano foi muito decepcionante pro torcedor de São Paulo, você acha? Avançou razoavelmente ali nas Copas e tudo mais, mas foi muito decepcionante. Eu acho que vai depender muito do que acontecer agora no Brasileiro. Se o São Paulo não conseguir vaga para Libertadores do ano que vem, vai ser um ano catastrófico. Porque eles estão contando, a diretoria, exatamente por essa questão, está contando muito com a Libertadores do ano que vem.
né? E então acho que vai depender muito do que vai acontecer nessa fase final do Brasileiro. Se o São Paulo não ficar, provavelmente deve abrir. Eu acho que um G6 é capaz de abrir, né? Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, é para 5, né? O Flamengo ficar entre os 4, né? Então é capaz de beliscar ali, sim. Embora esteja um negócio, uma briga de foice ali para O melhor é o título do Botafogo na Libertadores, né? Aí vai para G6, né? É, porque o Botafogo vai estar no G4 de qualquer jeito. Exato. Né? E aí você abre mais uma no Brasil. Então eu acho que o ano do São Paulo tá muito. Porque o São Paulino, ano passado, ficou, entre aspas, mal acostumado com um título que foi inédito e foi histórico pela campanha, pelos adversários que ele pegou, né? Sim. Eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo na sequência, A né? Supercopa do Palmeiras não conta? Conta pra. Mas é um título menor, né? Conta mais pela rivalidade em cima do talvez hoje o maior rival, do que propriamente pra você. Mas enfim, você pode contar, não, esse ano não passou em branco. Ok, não passou em branco. Estatisticamente não passou em branco. Mas o torcedor São Paulino, ele ficou com aquele gostinho de quero mais, do jeito que ele foi eliminado nas duas Copas. Isso eu ia falar. Vocês sabem por que o apelido do Ganso é Ganso? Por quê? Porque lá em Santos, na Baixada Santista, jogador de praia e tal, que joga, né, é ruim de bola. Os caras falam, ô Ganso, é o perna de pau. Perna de pau de jogar de futebol na areia. Não. Lá, isso na praia, tal, A mas aí gíria, fica de uma o maneira perna de geral. pau é o Ganso. O perna de pau lá é o Ganso. E quando o Ganso chegou no Santos, os caras começaram a zoar ele, entendeu? Aí o Ganso, ô Ganso, ô Ganso, ô Ganso. E ele incorporou o apelido. Pra gente fechar de São Paulo e aproveitar a presença do Lima aqui, Zubeldia. É unanimidade entre os São Paulinos? Não é unanimidade, mas você não pode negar que o cara faz um bom trabalho, porque depois do Muricy lá atrás, ele é o técnico com melhor aproveitamento, né? Mas, exatamente, ele começou a ser muito contestado pela forma que foi eliminado, principalmente na Copa do Brasil, nos jogos contra o Atlético Mineiro. Não trocou, principalmente no jogo do Morumbi, aí tomou um gol no final. Não, o jogo do Morumbi ele nem tava no banco. Não, sim, não tava, mas o auxiliar obedece às ordens dele. Mas né? uma coisa é o auxiliar, outra coisa é ele, né? Mas enfim, ele foi muito contestado. Contra o Botafogo, o jeito que o São Paulo foi massacrado no primeiro jogo contra o Botafogo foi muito contestado. Pô, São Paulo... Vou te falar, foi massacrado contra o Botafogo. Mas o Caleri não perde o gol que ele perde no Engenhão, irmão. Exato. Ele chega pra chapar e ele dá a bola na lua. Sozinho, né? Então assim, tem coisas também que no jogo de volta, o São Paulo foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil e pelo Sem Botafogo fazer gol, na né? Libertadores. Nos pênaltis. Botafogo nos pênaltis. Nos pênaltis, é O verdade. Lucas perdeu no tempo normal. Pênalti, E o Caleri perdeu no Isso. E aí começou a ficar um clima ruim mesmo. Depois perdeu pro Cuiabá, né? O São Paulo perdeu 6 pontos pro Cuiabá no Brasileiro. Um time que tá pra cair. E depois do jogo do Cuiabá, o clima começou a dar uma azedada. A própria diretoria, a gente conhece, que a gente quer ver aqui no futebol, começou a dar aquela fritadinha. Jogador lá que não é aproveitado, que reclama. Foi dar entrevista exclusiva, até pro nosso amigo Eduardo Afonso. Estranho, o Galopo. Estranho, né? Mas enfim, aí o Galopo vai lá e reclama no ar. Isso aí. Mas a vitória do São Paulo contra o Vasco é aquele negócio, né? Aquela gangorra deu uma aliviada geral ali no clima interno do São Paulo. Então, nesse momento, o clima tá bom pro Zubeldia e não vai mudar. Não vai mudar. São Paulo vai pagar para ver uma pré-temporada com ele, trazendo algumas peças que ele queira, para ver o que acontece em 25. Ele não vai mudar. Mas eu acho que faz um trabalho, se você for botar na balança, faz um trabalho bom, não faz um trabalho mal, não. Ô, Lima, Tite no São Paulo. Rapaz, você sabe que eu tava vendo em grupos de WhatsApp a rejeição que o Tite tem entre torcedores do São Paulo. Eu não esperava isso, não. Muito grande, assim? Grande, cara, grande. Estilo Mano Menezes. O Mano, você fala Mano São Paulino, meu Deus, o Tite é igual, eu não sabia. Porque eu também não acho sabia. que o Tite tem um jeitão de São Paulo, entendeu? Pra acertar time, né? E outra coisa, aquele jeitão nobre e tal, camisa social, calça de prega, entendeu? Sapato bico fino. Paletó, jeitão de São Paulo. Mas você acha que o Tite, depois de uma seleção e depois de um Flamengo estrelado, ele pegaria um time que não tem tantas estrelas, embora seja gigante como o São Paulo, pra ele treinar enfim, não sei se ele aceitaria. O Corinthians campeão do mundo tinha estrela? Coisa, irmão. O Corinthians campeão do mundo tinha estrela? Não tinha ninguém. Ninguém. Cássio tinha começado a carreira praticamente. O Alessandro. O Emerson não era uma estrela? O Sheik nunca foi convocado para a seleção brasileira. Pô. Alessandro, lateral direito. Chicão, tinha vindo no Figueirense. Paulo André. O lateral esquerdo era quem que era o lateral esquerdo? Fábio Santos.
Passou ali pelo São Paulo, tal, passou pelo Santos também, jogou no Grêmio. Era um cara que começou a ter um nome a partir do Corinthians. Aí você tinha o meio-campo. Ralf. Paulinho, que tinha acabado de chegar do Bragantino também. Danilo. O Danilo já era campeão do mundo, né? O Danilo. Danilo era um cara diferenciado. Danilo, né? Danilo. É. O Alex. O Alex.